Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a todos nessa live do Facebook. Estou muito feliz, muito contente de ter essa conversa. Eu sempre estou curioso, querendo aprender por anos agora. De forma geral, a psicologia ocidental, a filosofia, particularmente sobre a tradição Dzogchen. Então estou muito feliz. Eu tenho aqui dois convidados muito especiais, Mark Seeger e Harvey Harrison. Muito bem-vindos, os dois. Por favor, digam alguma coisa. Mark é um psicoterapeuta, psicoanalista, antigo membro de Harvard, da Universidade de Harvard, e também da Columbia University. Ele já apareceu em vários TV shows, na Fox, CNN, NBC, NPR, nos programas da manhã, vários programas. Também praticando por muitos anos. Então eu já tive bons momentos com o Mark e a Michelle, uma amiga nossa, e várias conversas sobre. Foi sobre a DIA no último ano, né? E aí tiveram várias conversas pelo Zoom. E bem-vindo, Mark. Harvey está em Houston. Um dos maiores motivos por o Tenzin estar nos Estados Unidos é o Harvey. O Harvey convidou o Rinpoche para a universidade em Houston. Então ele começou essa jornada indo por lá. Então ele está muito agradecido pela presença dos dois. O Harvey tem PhD em estudo de budismo. Então ele parece que ele conhece bastantes mestres tibetanos. Então ele aprendeu e praticou meditação no longo do mundo. Os dois são. Então vocês podem mandar perguntas no chat, né? Para os dois. A nossa conversa de hoje é identidade, o problema de identidade. Da perspectiva psicoanalítica. Parece um problema, né? Mas é um tópico importante. Não é exatamente um problema, é só um tópico. Eu escrevi um poema chamado Eu Sou Ninguém, Eu Sou Nada. Então, tem vários poemas que ele escreveu tem a ver sobre identidade, tem a ver com a jornada espiritual do Rinpoche. Ele não está dizendo que ele está diminuindo, assim, ou se encurtando. Ele se sente muito mais empoderado sendo ninguém, mais no controle, tendo controle da situação e ser poderoso. Ele permite que as coisas vão embora. A identidade tem sido uma questão muito importante na prática pessoal do Rinpoche. E isso é um dos motivos que ele gostaria de ter essa conversa. De forma geral, no budismo, eu acho que também é verdade que identidade é uma dos tópicos principais. Danzin é um termo para dizer autoapego. Eles falam não só sobre os fenômenos, mas a ideia
dos fenômenos, mas a ideia de que os fenômenos eles são inerentemente vazios. Então a gente também tem que pensar também desse aspecto mais interno. O que está aqui internamente? Quando nós reconhecemos que não tem nada dentro também, ninguém. Então eu posso ser tudo. Pode ser qualquer um. Ó, na ideia ocidental de, sei lá, na Bíblia, ele não está julgando, né? Tem, tem todas as desordens. Não tem uma noção do que é normal. Um ser normal. Um ser genuíno. Essas discussões não são muito enfatizadas nas filosofias, religiões ocidentais. Então, nas orientais, muitas delas nós somos inerentemente Budas, né? Iluminados. Somos perfeitos, nós valemos a pena. É aí que começa, né? Bom, a gente não sabe onde começou, mas a gente de alguma forma começou essa 1000 páginas de desordens, né? Já que nós somos iluminados, de onde surgiram essas desordens? Então a ideia é conversar a respeito disso, né? Eu gostaria de conversar, deixar que o Mark falar um pouco. Você pode começar algum tópico, Harvey. Então, Mark e depois o Harvey. Obrigado, Rinpoche. Eu particularmente comecei a me sentir interesse em identidade, não tenho muita certeza, mas sempre esteve ali. Mas uma das coisas que veio, começou bem cedo. Quando a pessoa reproduz um comportamento muito ruim, de onde isso começa? Quando isso acontece nas nossas relações, onde é que isso aconteceu? O primeiro entendimento dele foi transmissão através dos parênteses. Aqui no Ocidente nós falamos, nós não internalizamos sobre as histórias de vida das pessoas, né? Quando foram abusadas sexualmente, mentalmente. Alguma dessas pessoas se identificam com esses traumas. Porque foi doloroso. Uma história do... Então, um outro lado, né? A gente também pode se espelhar em alguém que seria mais nobre, que tem qualidades, virtudes, né? Então, originalmente a investigação quanto à identidade começou por aí, né? Entender as identificações com os traumas, com as virtudes. Está falando sobre mudanças de voz, dependendo da maneira como a pessoa fala, isso expressa como a pessoa está sentindo internamente. E quando uma pessoa se apresenta como depressivo e algumas outras qualidades, então tem um senso de identidade ali. Harvey? Eu estou um pouco atrasado para essa festa. Claro que o Mark e o Rinpoche, claramente o Rinpoche e o Mark têm uma conversa sobre identidade há muito tempo. Então, mais ou menos, Harvey Rinpoche tem 30 anos de contato ao longo desse tempo. Teve essa conversa, esse convite de vir e falar sobre a identidade. Honestamente, eu não sei se eu coloco os meus pensamentos, as reflexões dele sobre essa ideia de identidade, mas se ele começa a pensar sobre psicoterapia, budismo, relacionado a esse termo de identidade, rapidamente eu posso colocar em páginas, né, alguns
alguns pensamentos sobre identidade, né? Ele pode ter uma noção sobre identidade. Então, umas das perguntas que surgiram foi o que eu tenho para falar sobre isso, né? E tem uma coisa que o Rinpoche falou sobre a orientação que o Rinpoche falou, né? Sobre tem uma tendência no Oeste de a gente só tem desordens, não tem qualidade positiva. Ele tá falando sobre quais são a psicoterapia veio, né, do pensamento médico, né? E aí como é que funciona o pensamento da medicina? É sobre problemas, certo? E o budismo veio do samsara, né? Tem uma nova pesquisa sobre psicoterapia, que é um título longo. Tem um mundo chamado a psicologia positiva. É uma área muito rica, em que pesquisas, textos, tá falando mais sobre o que não só sobre o que é normal, mas fala o que surge. Tá trazendo mais atenção, o que é normal, o que é positivo, o que é nojento, rude. Então essa é uma mudança no paradigma da psicoanálise. Está dizendo que é muito positivo para esse campo de estudo. Quanto ao interesse pessoal dele, ele começou como um fanático do budismo. Ele não estava nada interessado em psicologia. Ela é quase um antipsicologia. Em 79, quando ele começou a se envolver com práticas de meditação, por 6 anos, eu comecei a ter ataques de pânico. Quando eu fui ao médico, ele me ofereceu 3 opções. Uma foi psicoterapia, outra foi medicação e outra foi biofeedback. Então ele gostaria de... A escolha dele foi escolher não ir pela medicação. E quanto à psicoanálise, ele ficava preso nos próprios pensamentos, não parecia um caminho muito bom. Então ele foi pelo feedback biológico. Funcionou mais ou menos bem, mas falhou em alguns pontos. Então quando o médico pedia informações sobre o emocional dele, ele não conseguia responder. Isso foi chocante. Ele passou 10 semanas como acalmar, né? Quando foi alguma coisa que estava perturbando ele emocionalmente. Ele falhou. Isso foi um ponto de humildade, né? Então, claramente, havia alguma coisa que eu precisava fazer. Então, talvez eu tenha que ir, para psicoterapia. Eu não quero ir. Ele ficou uma psicoterapia em pequenos termos, em pequenos ciclos. Parece que a pessoa com quem ele foi fazer essa psicoterapia é alguém famoso hoje em dia. Ele estava voltando à história, que estava completamente quebrado naquele momento, né? Então, depois de um tempo da psicoterapia, ele começou a sentir alguma coisa. Então, na sessão em si, ele começou a sentir algumas coisas. Mal-humorado, né? Ele não estava deixando ele ficar irritado. E aí, ele estava,
Ele praticava a meditação do Theravada, tá? Tá, então ele está contando que foi todo um processo que ele não se permitia se sentir nada, né? Isso por muito conta da prática de meditação que veio do Theravada. E aí ele começou a se sentir mal-humorado, né? E aí descobriu que dentro da terapia isso apareceu mais claramente. Aí o terapeuta falou: olha, aí tá o mau humor, tá a raiva lá. Ó, uma das primeiras exposições que ele teve com a ciência oriental foi com Ram Dass. Ó, nada tinha... Foi um choque para ele quando ele percebeu que não tinha nada exatamente errado na vida dele, mas ele estava tendo ataque de pânico. Ele ficou chocado e interessado e curioso. Ele queria aprender mais sobre... Ele era um assistente social, né? E aí passou alguns anos estudando psicoterapia. Então, ao longo do envolvimento dele com as práticas budistas, ele ficou muito interessado. Por que ele fazia, quando ele fazia todas essas meditações, práticas avançadas, por que eu continuo tendo o ataque de pânico? E agora todo mundo está tendo mindfulness. Isso não me impediu de ter ataques de pânico. Qual era o problema? Eu fiquei pensando, qual é a diferença entre budismo e psicoterapia? Eles estão a ver com essa questão da identidade. É que o nosso entendimento da psicoterapia ocidental é que parece que não sabe exatamente o que na psicanálise não sabe exatamente o que acontece, né? Quando você está num evento emocional. Então, a causa, né, do budismo, a gente tem esse termo, avidya, né, que é não saber, que é a causa do sofrimento, né? Na psicoterapia, na dinâmica psicoterapêutica, o que é difícil é, de algumas formas... Então, uma das coisas é que nós não sabemos quais são as nossas experiências. Então, nós temos nossas defesas, né? Fazemos algumas escolhas, tomamos alguma atitude para nos proteger. Quando os pais e as mães falam pra gente, você não pode ficar com raiva, e você fica, né, bloqueado para a raiva. Aí viramos uns sorridentes compulsivos. Então, esse foi o caso dele, né? Foi uma forma de defender, de não expressar uma expressão. Então, ninguém nunca disse pra ele exatamente, não fique com raiva, mas estava implícito, sabe? Isso estava subentendido culturalmente na educação, mas, claro, isso não é saudável. Claro que existem né, códigos para dizer o que é certo, o que não é certo, dependendo da cultura, ele está dizendo. Mas a maior parte de nós, quando estamos no Ocidente, quando nos tornamos adultos, quando as emoções surgem, a gente não sente. É normalmente uma mistura de coisas. E isso cria uma nossa identidade. Um monte de... Nós somos, aqui no Ocidente, nós estamos reproduzindo o tempo todo, né? Pensamentos, emoções, em qualquer atividade que nós fazemos. Isso pode ser uma das maneiras de não sentir. E quando eu penso sobre budismo e a psicoterapia moderna, é que o budismo tem uma grande maneira de ensinar como acalmar a mente e, claro, reconhecer a natureza da mente e a natureza de Buda.
o que é muito rico, transformador, que dá um senso de completude. Uh, e também, né, trabalha esse negócio. Ó, quando você não sabe o que você está sentindo, a gente pode ir para qualquer lugar. Você sente como se fosse morto, viciado em trabalho, em drogas. E assim, né, essas tomadas de decisões começam a aparecer nas nossas ações. Você quer ir para fazer uma coisa, mas na verdade você faz outra. E ele não está falando aqui sobre como negar as emoções, mas sim para aprender a lidar com elas. Tomar decisões mais inteligentes, mais sábias, na verdade. O que nós entendemos na psicoterapia moderna é Então, existe uma contribuição tanto da psicoterapia moderna, mas juntar os dois, né? Pelo que eu entendi, ele está falando sobre isso. E como a gente se torna uma identidade funcional. Isso é Olha, ele está falando que existe todo um processo de você soltar o seu senso de identidade. E essa é uma conversa que ele quer ter com o Rinpoche, baseado principalmente em dois conceitos que eu não entendi a palavra. E o debate um dos ensinamentos é não se segurar a uma identidade. Ele está dizendo que no livro dele, tem uma frase do Buda: eu sou o Tathagata. Ele está dizendo que ele é Buda. Não é que ele está se apegando a isso. Mas ainda tem uma identidade. Um grande ensinamento é que assim, a gente pode ter a identidade, mas a gente não pode se aprender a ela. E isso não está sendo enfatizado muito claro, né? Todos os professores têm identidades, eles não são presos a essas identidades. Claro, o Rinpoche pode falar sobre isso. Então eu vou deixar o Mark falar. Algumas pessoas podem não saber o que é psicologia, a defesa das barreiras, né, que a gente cria psicológico. Então você pode esclarecer uma coisa que o Harvey falou? O que são defesas, barreiras? Tem muitas funções essas defesas, tá? O Harvey descreveu algumas, não saber ou não sentir. Isso pode também ser não saber o que eu estou pensando, como eu me comporto, porque isso cria ansiedade ou dor. Em algumas tradições budistas, isso é o centro da questão. Na psicoterapia também funciona assim. Ele está falando que ele gostaria de debater com o Harvey porque ele entraria em uma conversa. Existe uma psicologia positiva. Ele está falando que o Harvey trouxe um novo tipo de psicologia que seria positiva, mas tem os lados ruins, né? E aí está dizendo que eu tenho o aspecto negativo, que também você se sente muito positivo, você também está negando que você pode sentir. Obrigado aos dois.
Muito interessante. Gostaria de clarificar o ponto do Harvey. Primeiro, primeiro o Rinpoche disse, eu nunca tive uma identidade. Ele está esclarecendo o que o Harvey queria saber. Eu nunca disse isso. No ponto de vista do budismo, até que você se torne completamente iluminado, então aí você não vai ter uma identidade. Então eu tenho que dizer, eu não concordo com Harvey. No budismo, quando diz eu, não tem um senso de identidade, mas é só para você se referir a alguma coisa, tem que se comunicar. Está dizendo que o budista nunca disse Nazin, Dazin, nunca. Ele está falando sobre a minha jornada. Eu tenho muito respeito pelo Yonzin Nandak Rinpoche. Ele tem um monte de responsabilidades, um monte, em vários cargos, financiais, ensinamentos. Teve algum momento que ele simplesmente deixou de... sim, ele abriu mão de todos os papéis, todos esses diversos papéis da vida atribulada dele. Aqui no Ocidente, a gente pode ter um pensamento que a gente não pode deixar abrir mão dos nossos papéis. Quando alguém está no poder, nós não deixamos esse poder ir embora. Nós nos pegamos ele. Esse rank, né? É se segurar ao poder, à identidade. Isso dá força, né? Em particularmente no Dzogchen e no budismo, você tem que reconhecer que você é completo, você é perfeito, quando você deixa todas as identidades que você está se segurando, que você não são. Então, só assim que você vai reconhecer que você está completo. Então, a minha pergunta sobre o problema da identidade, né, na psicologia ocidental, o que é? Quem nós somos? É claro, fora todas essas desordens, né, esses problemas que a gente se identifica, que nós somos. Então, se alguém tem problemas de múltiplas personalidades, em 94, o problema de multipersonalidade foi descrito como DAD. Então, assim, qual é o senso? Quem nós somos? Fora os problemas, né? Os problemas da psicologia, a filosofia ocidental diz que a gente é. Bom, então, tem essa diferença. Você quer pensar em quem você é ou o que você não é? É uma ótima pergunta. Então ele está falando que quando uma pessoa apresenta dizendo o que ele é, as pessoas aparecem com uma identidade única, mas aí eles apresentam pequenos sinais de que eles podem ser pequenos diferentes, e aí ele vai e fala, olha, você não é só essa única coisa. Então quando você ouve um vocabulário, um tom, uma maneira, uma postura, quando eles expressam algum sentido de que o que eles não são, mas então o paciente está expressando alguma coisa que não é o que eles são. De alguma forma você dá força para que ele faça isso, mas você tem que trabalhar. Você fala para ele, você não é esse medo, você não é essa... Você não é quem foi traumatizado, quem sofreu trauma. Não é raiva.
como nós chegamos no lugar, no senso do que a pessoa é. O Rinpoche está dizendo que quem nós somos não está muito claro na terapia ocidental. Então, o Harley disse algo mais cedo, eu entendo o que você está falando, Harley, mas eu vejo qual é o problema, mas não sei se é o problema para todos, né, que é esse sistema de defesa. No nosso mundo, tá falando no budismo, né? No budismo você fala, ó, fica com raiva, mas quem é que está com raiva? Tenha ciúmes. E quem é que está ciúme? E no budismo nunca fala, nunca expresse suas emoções. Nunca disse isso. É para você expressar. Não negar. Permita que flua. Deixe manifestar. E permita-se vivenciar. Permita ela ir embora. Então, quando essas emoções destrutivas são processadas, então a energia dinâmica se manifesta. A energia dinâmica se manifesta e então a parte positiva de você, de quem você é, alegria, compaixão, amor, aí manifesta. Quando os professores praticam, os praticantes praticam, no Ocidente, no Ocidente e no Oriente, eles não normalmente fazem trabalho do Dharma nos problemas pessoais, né, do dia a dia. Aí tá falando que você tem problema no relacionamento, problema no trabalho, eles vão pro retiro. Eles meio que fugem. Eles pegam os ensinamentos do Dharma, mas para evitar o que de fato está sendo o problema na vida deles. O Dharma nunca fala para você fazer isso. No budismo, com certeza, e no Dzogchen, com certeza não faz isso. Mas quando... se o indivíduo faz isso, não quer dizer que no Dharma está dizendo que é para fazer, tá? Então é isso que eu estou querendo esclarecer para o Harvey. Então, é sempre muito bom. Muitas coisas que eu poderia falar sobre. Rapidamente, tem um campo da psicologia, que é a psicologia do eu, que começou com Heinz Kohut. Ele tinha interesse na constituição do eu. Tem a ver com um dos seus ideais, tem a ver com os seus ideais e os seus atos indo em direção aos seus ideais. As pessoas criam um senso de identidade ao redor de um ideal e todo seu comportamento vai ao redor disso. E isso gerou uma experiência sobre narcisismo, né? Na psicoterapia, nós falamos a essência do eu, a essência das emoções. É o que parece real, o que parece integrado, que parece em paz, que parece no lugar correto, em casa. É uma experiência de saber. Nas escolas de psicoterapia, eles não falam sobre o que é saudável. Quando você... somebody threw the DSM at you, and that's what you've been kind of fixated on, but that's not the whole field. Ele trabalha muito com pessoas, em ajudar as pessoas quem eles são. Então eu acho o caso que, bom, isso é verdade, foi para mim mesmo. Tem um famoso psicoterapeuta chamado Winnicott, que tem um livro muito bom, é muito intenso. Tem o verdadeiro eu e o falso eu. Se nós formos levados a uma situação,
como se comportar de certa forma, se acomodar. Isso leva a um falso eu. Tem, por exemplo, as pressões sociais. Nós tentamos, né, nos moldar o que é socialmente aceito, na sua família aceito. E o que eu tento fazer é ensinar, pegar esse desejo intrínseco a fazer alguma coisa. Muitos de nós temos problemas porque você não sabe quais são os seus impulsos autênticos são, mas eles sabem o que os pais querem, os professores, os patrões, os livros dizem o que ele queria ser. Mas o que você quer realmente fazer? Você pode me dizer? Pode o livro dizer? Tudo que você está dizendo em termos de práticas, ficar com raiva e notar quem você é, isso é ótimo. Isso seria ótimo se alguém se sentiria confortável em sentir raiva. Mas as pessoas com quem eu trabalho, eles não se sentem confortáveis em permitir as emoções aparecer, porque eles aprenderam a se moldar, né, a esconder. Porque o senso de deixar a emoção real aparecer, bom, de alguma maneira que você está falando, isso é lindo como prática. É muito legal deixar ela aparecer e notar que tem uma energia. E você, depois que processa isso, vai vir uma confiança intrínseca. Então, quando todas as peças da máquina estão funcionando, então você tem uma energia que você pode trabalhar. Então, para chegar aí, você tem que ter um trabalho anterior a fazer, de fazer a pessoa fazer a energia se mover. Então, é isso que a psicoterapia pode ajudar. É um passo anterior. Ajudar você a ser capaz ou permitir. Parou a frase e começou. Tem uma frase ótima do Dzogchen. Não contrair, não reprimir. É ótimo. Então, o que você está falando de alguma forma é não reprimir, deixar a raiva acontecer, notar o dinamismo disso, ver as palavras, a confiança. Isso é um fluxo livre, é um fluxo. A maior parte das pessoas são contraídas. Como as pessoas surgir? Mark, você gostaria de conversar como um praticante, como um psicoanalista? Essa é toda a ideia de defesas. Como um praticante, o que você acha? Claro. Nós vemos essas coisas acontecendo. Tem uma grande necessidade de ajuda, de apoio. Você não pode falar para sua... Você não pode falar para as pessoas, fique em raiva. Né? Sem ter que fazer um trabalho antes, senão eles se sentam idiotas, porque eles não vão sentir nada. O que é realmente importante aqui, eu experimento isso, ele está falando como profissional, ele experiencia isso. Então, uma coisa que ele sempre vê é que, tipo, quando ele está conversando com o paciente, eu acho que eles querem falar alguma coisa, e aí quando eu pergunto alguma coisa, eles ficam com raiva comigo, porque eu acho que eles acham que eu sei o que eles vão falar. E aí flui, né, a emoção. O que a terapia moderna faz, nós estamos procurando maneiras das pessoas se engajarem e deixar as coisas saírem. Eles têm que se sentir com apoio, que eles se sentir confortáveis, que eles podem fazer isso. Na minha experiência como meditador, e o que mais tirou de lá, tem um grande senso de suporte. Né? Você cria um suporte, um ambiente confiável em que você pode experimentar essas coisas.
e eventualmente liberar, né? São similares, mas com técnicas diferentes. Então você tem que criar um ambiente que pode permitir que as pessoas... Então, peraí, deixa eu falar... Harvey está falando agora, né? Deixa eu falar um pouco sobre isso. Nós temos uma frase... vamos deixar alguma coisa aparecer internamente. Um senso de segurança é um ponto central de praticar a psicoterapia. Nas práticas tradicionais vão falar sobre fé. E é aí que sai o senso de segurança, certo? Mas para no Ocidente, né, moderno, então nós temos uma ordem, uma realidade em que todo mundo é inseguro e aí não está preparado. Então nós estamos apegados a essa insegurança. Isso significa que normalmente afeta as nossas... isso afeta negativamente, né, nossa qualidade, permitir que as coisas entrem, se transformem. E a gente não pode dizer que pode... E não é uma coisa que a gente fala assim, liga e desliga. Não, essa aí é a identidade de dor das pessoas, algo nesse sentido. Se para algumas pessoas eles estão completamente fechados, affective receptive, practice is going to be nurtured and supported and fertilized by a sense of security, ease and comfort. Então tem todo um trabalho de trazer essa segurança, esse suporte. A pergunta de $1 milhão é: como é que eu faço a pessoa se sentir segura, né, e protegida dentro da prática de psicoterapia? Quando você está falando sobre segurança, né, e tá aberto, possibilidade de abertura, que o Harley estava falando a essência do eu e o que o Mark estava falando, parece que na psicoterapia oriental é baseada na medicina, o entendimento, a maneira como a ciência é feita, a ciência médica é feita, né, que é através de diagnóstico de desordens, você está procurando sintomas, não é mais um sistema de permitir. Ele está dizendo que continua, que está confuso com a ideia de a essência do eu. Aí está perguntando para o Harvey, o que esse cara estava dizendo? Ele estava falando, Rinpoche, que basicamente você viria numa criança que permite estereotipar and a mother sitting there calmly and allowing the child to explore. Então, uma criança, por exemplo, tem esse estereótipo de deixar a criança explorar, chorar e a pessoa ficar calma deixando. O que normalmente acontece quando a criança está explorando, então a mãe fala: "Oh, Harvey, você está descrevendo o que a criança está fazendo." Ela esquece o que estava, né? Para de explorar e ele desenvolve um senso de como ele tem que se comportar, que é rir para a mãe. Então você desenvolve, né, um senso de relacionamento em que eu não sou um ser, né, sozinho, eu sou sempre um ser que está se relacionando com outro ser, e aí eu crio uma identidade quanto a isso, né? E aí você perde a conexão do que você está realmente sentindo e a habilidade. Então como você pode sentir isso? Então tá falando, ó, se não tivesse ninguém perto de você, como é que você acumularia a experiência de se relacionar, certo? Você precisa aprender se relacionando com o mundo, né? Então, você deveria deixar a criança se explorar e sentir e expressar. Então, Harvey, você acredita como
como um professor de budismo, você acredita que tem um ser que não é relacionado a alguma coisa? Você acredita que que não existe um ser? I never said that. A pergunta foi confusa. Rinpoche, understand things developmentally. Por favor, Rinpoche, as coisas se desenvolvem independentemente. As pessoas não sabem o que eles são, psicologicamente. Então, eles precisam fazer um trabalho psicológico. Eles precisam aprender como lidar com o tanto de estar na sua experiência e se abrir à experiência. Então, se alguém ficar fixado num senso de eu, então isso Rinpoche interrompeu. Então a pessoa precisa saber quem sou eu. Esse é o centro da questão. Então Harvey vai continuar. É fácil falar isso em teoria, mas quando você tem na realidade, eu estou num relacionamento. Eu vou à frente com esse relacionamento, com essa pessoa, eu termino. O fato que a pessoa tem intenções e sentimento não significa que eles estão dentro do que eles estão vivendo, o que eles estão passando ali. Quando a pessoa fala sobre as preferências, as discriminações, que normalmente eu não necessariamente acho que a pessoa tem uma personalidade funcional. Tá agarrado. Então, as pessoas, elas estão agarradas e não estão agarradas. As pessoas que são eliminadas, elas não têm um senso de estarem agarradas a uma personalidade. Eu trabalho com pessoas que não sabem se eles querem sair com a Bárbara ou com a Jamie. Como eles aprendem a sentir e discriminar, e entender, né? E discernir o que eles estão sentindo e escolher. Você está falando de um processo diferente. Uma vez que eu descobri o que eu quero ser com a Bárbara ou com a Jamie, sim. Então, quando eu me agarro à ideia de que eu tenho que ficar com a Bárbara, e se ela morrer, eu vou realmente ficar muito triste, porque a Bárbara deveria estar viva. Então, é muito importante como prática espiritual. Então, e eu não quero ficar com as duas pessoas. Jane, eu não quero nem ficar com a Jane nem com a Bárbara. Eu não quero ficar com nenhuma das duas. E se o universo me dá o presente de uma Bárbara ou uma Jamie? Tem uma outra perspectiva, tá? Mas seria ótimo se as pessoas aceitassem, né, presentes em completude. Mas as pessoas com quem eu trabalho não são capazes de dançar da maneira como você está descrevendo. Então, qual é o motivo da maioria das pessoas de não dançar de acordo com o que eu estou falando, conforme essa música que eu estou cantando? E aí o Harvey está dizendo que tem defesas, que é um problema de como você foi formado, né? Crescer, como você foi julgado, de acordo com os desapontamentos, né? Tipo, as suas relações. Você faz alguma coisa, desapontou alguém e você aprende aquilo. Então, Mark, as minhas experiências são completamente diferentes. Mark está falando que as experiências dele são diferentes. Na minha experiência, quando a pessoa aparece, eles podem ser completamente diferentes. Eles acham que eles sabem quem eles são. Eles não pegam, quase não aparecem questões existenciais, tá bom? O que eu normalmente ouço é que é alguém que está preso em alguma coisa. E dessa maneira, eu acho que o meu papel como terapeuta é ajudá-los a sentir
seguros o suficiente, quando eu me vejo nessa posição, talvez a posição oposta ao seu, mas normalmente as pessoas escondem uma parte muito vulnerável dele mesmos. Mas o ponto é, como é que eu ajudo a pessoa a se sentir segura seguro o suficiente para expressar essas vulnerabilidades? Não existe uma maneira estruturada na psicoterapia para você, né, trazer esse ambiente. Você de fazer, né, todo esse processo da pessoa se sentir, principalmente em lugares de confrontamento, né, eles não. Então o problema ainda é por aí, né? Eu acho, quando um professor de meditação, tô falando sobre ele mesmo, tem uma maneira que eu acho que não está tão distante para permitir que as pessoas sejam mais espontâneas e seguir a isso. Pelo menos de maneira como é o seguinte. Obrigado. Não ficou muito claro. Algo pessoal, Harvey. Eu estava pensando sobre uma coisa que nós estávamos conversando sobre, né, o adolescente. É bom quando a criança fala, né? Ah, eu te odeio, né? O Harvey falou isso. Isso é algo saudável. Eu não me lembro, você disse que alguma coisa. Aí ele... Bom, o Harvey falou uma coisa, ó, ao menos que a pessoa não saiba dizer, ah, eu te amo, eles podem dizer, ah, não, eu te odeio, só assim vai ser capaz de descobrir o amor, uma conexão, né, por amor. Normalmente, uma coisa que eu ainda não estou tentando entender, crianças que crescem aqui no Ocidente podem dizer isso, eu te odeio, pai. Eles não pensam, né, de tipo, agora eu posso sentir quem eu sou. Ele está tentando descrever uma situação em que uma criança refletindo sobre o que ela está sentindo, né? Eu te odeio, eu te amo, pai, etc. Qual o senso de identidade com essa... Ele não acredita que a criança está de fato entrando em contato com uma essência que quer aparecer. Ele está falando na perspectiva de um pai. Ele quer sim... Ele adora... I'm not sure when they're growing up like that, you know, how the kids here will be, you know, like I think it seems like in US particularly. Está falando sobre como uma criança ele projeta amor ou não projeta amor. Quando ele é criado no Ocidente, é uma das questões que sempre vem à mente do Rinpoche. Da cultura em que nós estamos inseridos aqui no Ocidente, é muito tranquilo você aceitar que uma criança fala, eu te odeio, pai, eu te odeio, mãe. Mas a gente não vê o movimento ao contrário, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, no sentido de, tipo, isso funciona. E ele... Como é que você está aqui? Como é que você separa quando a pessoa está dizendo quem sou eu e quando é uma emoção que ele está expressando?
Sobre o que você trouxe, Rinpoche, eu acho que você deveria, com a capacidade... Ó, eu vim, né? Eu fui formado pelo que era da maneira como você foi criado. É isso que ele está falando. Ele está falando que no livro da psicologia teve um livro que estava com uma citação em que em 1945, se você está dizendo como um pai deveria criar uma criança. Aí está falando que você não deveria beijar o seu filho, tá bom? Mas se você não aguenta, você pode dar um beijinho nele. Só um beijinho, tá certo? Existia essa maneira de criar, de educar uma criança autônoma que seria alimentado sempre a 4 horas, não de acordo com o desejo da criança, mas de acordo com a disciplina e não teria afeição física, né? Uma criança, ela pensa que é a mãe até ter uns 2 anos de idade. E se você acha... Tem diferença no sistema tibetano, né? Que a criança, quando quer se alimentar, ela se alimenta. No Ocidente, não, é tudo muito disciplinado. São sistemas diferentes. Isso é o que forma as pessoas. E a maneira como você é criado nessas etapas iniciais, e quando você cresce, isso tem afeta o seu psicológico. Na cultura oriental, a cultura de agradecimento é enorme. Aqui no Ocidente é o contrário. Então, aqui uma autonomia é valorizada de alguma forma. Tem liberdade. E sobre a autonomia, quando está diminuindo a autonomia, de alguma forma, quando a gente não sabe quem nós somos e nós damos tanta liberdade para esse ser que nós não sabemos quem é, isso é um problema, certo? Claro, isso é um problema. Sim, sim, é um problema. Todo mundo concorda. Então, eu agradeço ao Mark e outras pessoas sobre o problema. Quem sou eu? Quais são as minhas escolhas? E tem vários indivíduos que têm muitas opiniões, bem decididos, e algumas coisas se tornam difíceis na psicoterapia e na vida. Isso é uma coisa que os valores budismos podem ser apresentados, né? Mas para que isso possa acontecer, precisa de todo um auxílio diferente, né? Muito, muito interessante. Isso me faz pensar como um pai, né? Quando as crianças que estão crescendo, algumas crianças precisam de regras claras, de disciplinas claras. E para algumas pessoas, para algumas crianças, é bom que não tenha tantas disciplinas, tantas regras. Eles já têm isso. E algumas crianças, se você não tem algumas regras, eles podem fazer o que eles quiserem. Isso parece uma coisa comum nos Estados Unidos. Eles precisam ter orientações diretas e ajuda, e ajudar eles a ter o que eles precisam. Isso não é dar droga para a quem é viciado. Se você tem... E aí, por exemplo, você pega um adolescente e começa a fumar no quarto dele, aí você fala, não, aqui nessa casa não pode. Você tem que dar barreiras, né? Não é gritar. Eles podem gritar quando os sentimentos deles estão aparecendo, mas eles não podem gritar o tempo todo, nem o tempo todo, nem a todo mundo.
Deve ter algumas regras. Então você deve ensinar eles o que eles podem e o que eles não podem fazer. Mas ao mesmo tempo, mas eles têm que saber que quando eles sentem alguma coisa, eles têm que saber que estão seguros para expressar. E como é que isso funciona com seus pacientes? Indo de volta à ideia de barreiras de defesa, as barreiras, os bloqueios das pessoas, as defesas pessoais, defesas internas. Então, as pessoas se baseiam nisso, em ser completamente autodefensivas, autorreativas, e isso cria identidade. O problema de identidade muito grande é quando as pessoas se agarram a um senso de quando você sabe que você é. Não, eu sou isso, né? Isso é um problema. O que nós estamos fazendo, tanto como professor espiritual, como psicoterapia, como fluir naturalmente. Se algumas pessoas se as pessoas podem entrar em contato com essa ideia de que você pode ser mais suave, gentil e etc, deixar fluir. E aí tá falando um problema de diagnosticar alguém, né? Você tá criando uma nova identidade, a pessoa ganha uma nova identidade. E todo mundo tem que ter um pouco mais de flexibilidade nesse sentido. O Harvey entrou e falou sobre a de ser pais, de criar crianças. Tem um monte de terapeutas de família. Eu acho que o ingrediente que foi deixado de fora, que precisa ser falado, é qual a emoção que o pai está sentindo em relação à criança, ao filho. O que o pai está projetando na criança? Isso pode não ser mentido, né? Mas isso é muito importante. Muitos dos pais não, o que eu tenho visto pelo menos, é articular os sentimentos positivos para os seus filhos. Tipo, eu te amo, eu gosto da maneira como você anda. Que ótima blusa é essa que você tá. Uma vez eu fiz uma intervenção quando eu estava trabalhando com adolescentes. Basicamente, o adolescente, menino adolescente, estava fora de controle. Aí falou com o pai, você fala alguma vez alguma coisa boa para o seu filho? Você pode dizer uma coisa boa sobre o seu filho? Faça isso, tá certo? Pelo seu filho. Uma coisa boa sobre ele. Então, uma semana depois, a criança estava se comportando completamente diferente. Mas eu acho que nós precisamos de regras, orientação, consequências. Mas você está falando, você também tem que prestar atenção na natureza das relações. Tem qualidades positivas, né? Como é que essa relação está sendo nutrida? Né? Tem intervenções positivas, né? E isso, obviamente, vai gerar diversas consequências na formação do ser, na formação da identidade. Essa é uma conversa muito rica. Como um pai, você ama seu pai completamente, mas se você vê problemas de educação, precisa de alguma disciplina a ser oferecida. Encontre a melhor maneira de comunicar com a criança, com o filho. Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode, mas sabe, isso é para você, isso não é sobre nós. Isso é uma abordagem um pouco diferente. De não sem experiência, frustrado, né? Então você tem que basear esse comportamento de educar no amor, não nas suas frustrações. Com certeza, Rinpoche, o Marco está dizendo. Uma vez que eu estava na praia, eu estava andando, eu notei que tinha uma criança, uma menina, provavelmente 7 anos de idade, ela era obesa, e ela estava fazendo um castelo na areia,
a mãe dela apareceu, pegaria ela. Então ia lá de vez em quando e dava uma batata frita na boca da criança. E a criança estava lá entretida fazendo o castelo de areia e a mãe interrompia lá dar uma batata frita. Aquilo ficou na minha mente, porque isso é uma maneira de você criar crianças de maneira problemática, que é interromper a necessidade do pai de alimentar e a necessidade da criança, né? A criança estava ali numa outra atividade. Ela estava em uma atividade livre, deixa ela brincar. Então eu nunca vejo isso sendo comentado em consultório de terapia. E isso ficou comigo. Eu acho que o que nós estamos falando aqui, em alguma escala, é tão grande grupo de pessoas e reações, e eles. Maravilhoso, maravilhoso. Nós estamos ficando sem tempo aqui. Eu estou muito feliz, energizado depois dessa conversa. Eu gostaria de agradecer aos dois por ter, né, entrado aqui. E eu definitivamente espero por ter mais conversas como essa. Conversas livres, às vezes teóricas, às vezes pessoais, às vezes profissionais, trabalho, pessoas, né? De alguma forma, somos capazes. De alguma forma, acho que a gente não resolveu esse problema, né? De qual é o problema de identidade. Então ficou no ar. Vocês gostariam de dizer alguma coisa antes da gente fechar? Muito obrigado por tudo que foi dito. Eu acho que uma coisa, um dos problemas centrais que pega tanto no Dharma quanto no lado psicoterapeuta que é a palavra fixação. Que nós ficamos fixados, fechados, parados, presos nesses problemas. Podemos estar presos em não saber o que nós sabemos, ficamos presos em achar que sabemos o que nós somos. Uma identidade fixa ou não fixa. Então, fixação é um problema central aqui, né? Que dos dois lados aqui concordam. No budismo chama de limitações. Apego e aversão. Eu adorei essa conversa, o Marco está dizendo. Eu adorei a vitalidade. A vitalidade que aconteceu aqui. Vamos manter essa conversa viva, assim. Obrigado. Obrigado aos dois. Eu espero que nós podemos nos ver, né, ou marcar uma outra conversa. Muito obrigado. Tchau, tchau.